Boa noite, gente. Para quem está chegando, assina a lista de presença, por favor. Vamos começar a sessão de hoje com o tema Síndrome de Abstinência Alcoólica. Obrigada, Clarice, preceptora da Medicina de Emergência, que vai dar essa aula. Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Clarice, eu sou médica emergencista e hoje eu vou dar uma aula de síndrome de abstinência alcoólica. A gente vai para os principais tópicos e eu não vou abordar hoje assim, muito sobre dose de medicamentos, muito sobre a fisiopatologia do alcoolismo, não. A gente vai mais uma coisa mais direta ao ponto que a gente usa na prática lá, principalmente lá no poli, que a gente recebe muito esses pacientes. Eu vou compartilhar a tela aqui. Pode compartilhar, Léo? Sim, é toda sua. Beleza. Todo mundo tá vendo aí? Tá ok? Tá ok. Então, tá bom. Bom, gente, a primeira coisa da síndrome de abstinência alcoólica, a gente tem que saber identificar ela. Muitas vezes o paciente já chega com uma síndrome de abstinência óbvia, ele chega agitado, aqueles tremores de movimento tipo do alcoólatra, ele chega confuso, com alucinação, taquicárdico, hipertenso, mas assim, nem sempre a gente consegue identificar tão bem e às vezes são graus diferentes de abstinência alcoólica. Às vezes o paciente está só ansioso e levemente taquicárdico. Às vezes ele procura o hospital por outras causas e desenvolve abstinência dentro do hospital. A gente tem que lembrar que a síndrome de abstinência alcoólica é um diagnóstico totalmente clínico, não existe nenhum exame laboratorial ou exame de imagem que vai falar assim, é uma síndrome de abstinência. Não, totalmente clínico. E é uma síndrome que os sinais de liberação adrenérgica, igual eu falei, taquicardia, hipertensão, muitas vezes febre baixa, náusea, vômito, e às vezes o paciente vai aparecer no hospital por nenhum desses sintomas. Às vezes, o que muito acontece, inclusive, no poli, é que o paciente ficou abstêmico em casa ou na rua, em outro local, e ele convulsionou. Então, a gente chega, às vezes o paciente está em pós-hospital, recebeu midazolam, ou às vezes até entubado, a gente perde essa história. Eu não vou falar muito sobre a fisiopatologia, não, porque senão vai ficar chato, e é uma fisiopatologia um pouquinho complicada. Mas o álcool é um estimulante do sistema nervoso central, e quando a pessoa ingere grande quantidade de álcool por tempo prolongado, ele libera grande quantidade de neuroesteroide, de glutamato, do GABA, ali na fenda sináptica, e ele vai ficar cronicamente estimulado. Então, os receptores vão dar um down regulation. Então, os receptores vão ficar um pouco meio dormentes nesse paciente que é etilista crônico. Deixa eu passar aqui mais um. Aqui mostra mais ou menos um esquema mais tranquilo, mais fácil de ver como que os neuroreceptores e os de glutamato e GABA vão ficar no sistema nervoso central. Como eu já disse, não vou entrar muito em detalhes, não, mas dá para ver bem aqui que vai dar uma upregulação de glutamato, vai tá todo desregulado o GABA, os neuroreceptores vão estar loucos quando o paciente entrar nessa fase de abstinência aqui. Quando ele está em uso regular e crônico de álcool, ele está lá super reguladinho, aí por alguma razão, ou porque ele quis parar de beber, ou alguma outra razão que o fez parar, de repente, a bebida, vai desregular isso tudo e causar a síndrome de abstinência alcoólica. Deixa eu só passar aqui uma. Uma coisa muito importante da gente saber é quando foi a última dose. Nem sempre a gente vai ter essa informação. Como eu já disse, às vezes o paciente chega convulsionando, chega sem família,
Muitos pacientes que a gente atende lá são pacientes em situação de rua, já são muito confusos, não têm essa informação. E outra coisa muito importante de saber também, por que esse paciente parou de beber? A gente sabe muito bem que a maioria desses pacientes que parou de beber não foi porque simplesmente quis parar de beber. Agora eu vou parar de beber. Infelizmente, a assistência aos alcoólatras, aos etilistas aqui no nosso país não é tão boa. Mas, então, por que esse paciente parou de beber? Ele está 3 dias sem beber por quê? Porque ele está com uma dor abdominal, porque ele... Ô, gente, desculpa, viu? Porque ele está com uma pancreatite, por que ele não... Opa. Desculpa, gente. Por que ele parou de beber? Ele teve um TCE, ficou confuso, teve uma convulsão por algum outro motivo. Então, eu tenho que lembrar de pedir alguns exames também para esse paciente, porque nem sempre, igual eu falei, o paciente parou de beber porque ele quis beber, porque ele quis parar e porque ele está tentando parar de beber. Aqui. Esse slide mostra mais ou menos uma linha do tempo zero aqui que o paciente parou de beber, até 14 dias, que é o tempo que ele vai desenvolver a abstinência alcoólica. Ele normalmente começa 6 horas, ele vai ter, claro que varia de paciente para paciente, mas 6 horas ele já vai ter sintomas pequenos, como ansiedade, ficar um pouquinho agitado, ficar ansioso, ficar um pouquinho mais taquicárdico, e a partir dessas 6 horas ele já pode começar a ter convulsão relacionada à parada do uso de álcool. Agora, olha só, de 0 horas até 14 dias esse paciente pode desenvolver sintomas. Normalmente ele desenvolve nas primeiras 24 horas aqui, mas tem paciente que demora um pouquinho mais, então é um paciente que a gente tem que ficar de olho. Vamos lá, igual eu falei antes, nem sempre o paciente parou de beber porque ele quis. Então, o diagnóstico diferencial, a gente tem que levar em conta várias coisas. Primeiro, o paciente teve um TCE, ele parou de beber, ele bateu a cabeça, ficou confuso e por isso parou de beber. Então, assim, principalmente os pacientes que a gente atende, muitos em situação de rua, os pacientes não vão ter história, eles vão simplesmente chegar desacordados para a gente, o SAMU trouxe, alguém pegou na rua, o policial trouxe, e vão chegar lá para a gente. Então, se esse paciente se você tiver qualquer suspeita, qualquer sintoma, qualquer hematoma subgaleal, você tomografa esse paciente, porque a gente tem muita surpresa com esse tipo de paciente. Não, aí normalmente o paciente é fichado, isso aí é abstinência, é aquele paciente que a gente já conhece, que sempre vai lá, mas assim, se o paciente tem qualquer coisa que você suspeite que ele pode ter sido um TCE, você tomografa esse paciente, mesmo porque é difícil ele voltar ao basal dele, se ele é etilista, vai ficar com o Glasgow 13, 14 ou até mais baixo ali, e vale a pena fazer um exame de imagem. Outra coisa também é um rastreio infeccioso. Às vezes o paciente não tem só a abstinência alcoólica, ele está infectado, o paciente, por exemplo, igual eu falei antes, estava com uma pancreatite, uma encefalopatia hepática, parou de beber por essa razão. O líquor a gente vai pedir em situações muito especiais, porque realmente a abstinência alcoólica, o que ela parece? O paciente está taquicárdico, às vezes está subfebril em caso de delírio tremens, e ele está confuso. Isso aí o que parece? Pode parecer meningite, então é muito parecido, mas caso a caso. Sepse é um outro diagnóstico diferencial que a gente faz muito em paciente em abstinência, foco urinário, foco abdominal principalmente, foco pulmonar, o paciente convulsiona, broncoaspira. Então é muito importante a gente ver que às vezes o paciente realmente ele está em abstinência, mas ele tem outro diagnóstico associado ali. Agora, que é a parte mais importante da aula, a gente vai focar no tratamento da abstinência. O
o objetivo é o controle de sintomas, porque, de qualquer jeito, o paciente vai ter que passar por essa fase de abstinência. A gente vai fazer o suporte dele até os neurotransmissores dele, até o sistema de GABA e glutamato estar equilibrado. Não tem, infelizmente, uma medicação que a gente faça, vamos equilibrar isso tudo. Então, ele vai ter que passar por isso e a gente vai ajudar ele a controlar sintomas, manter ele vivo, evitar essas complicações para poder ele conseguir passar por isso. E na fase inicial, principalmente o paciente que chega lá para a gente faz uma terapia guiada por sintomas. Existe também a terapia com dose fixa, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas essa é usada em casos mais moderados e leves, que é difícil da gente pegar. A gente pega normalmente caso muito grave, ali no tremens. Então, e o objetivo nosso é manter o paciente. Aqui, eu peguei a escala de Haas, que é a mais conhecida, uma escala bem tranquila, que todo mundo entende, de calmo, com uma sedação leve sonolência. Então, às vezes o paciente está calmo e às vezes ele começa a ficar um pouco mais falante, começa a ficar mais taquicárdico. Não espera esse paciente agitar e querer pular da cama para você fazer um diazepam nele. Tenta manter ele, se possível, até de calmo para um pouquinho mais sonolento, porque esse paciente vai dar muito trabalho, a gente vai ter que conter ele, vai ser bem complicado. Essa tabela aqui vai me ajudar a falar assim, que horas que esse paciente normalmente chega para mim? Infelizmente, o paciente normalmente não chega aqui assim para mim, a não ser que ele seja admitido no hospital por uma outra causa, e ele desenvolva a abstinência dentro do hospital. Aí a gente tem até scores e tabelas e escalas que ajudam a gente a prever se o paciente vai ou não desenvolver abstinência alcoólica. Mas o paciente normalmente se apresenta no hospital com sintomas moderados a graves. Sintomas leves, normalmente o paciente ele fica em casa e não se apresenta ao hospital. Então, infelizmente, a gente já vai pegar o paciente numa fase um pouco mais tardia. E detalhe nesse slide aqui que é interessante, qual que é o momento ideal para a gente iniciar tratamento? O momento inicial para a gente iniciar tratamento, infelizmente, não é esse que ele chega aqui. O momento ideal para iniciar o tratamento do paciente seria aqui, mas normalmente ele não chega nesse estágio aqui para a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre os principais regimes de tratamento, igual eu falei antes. O dose fixa normalmente é usado em formas mais moderadas a leves, o paciente em enfermaria, hospital. Aquele regime que a gente dá diazepam 5, 10 miligramas, deixa de 4 em 4 horas, deixa de 6 em 6 horas, e deixa fixo, e a gente vai reduzindo gradualmente a dose do benzodiazepínico. Normalmente é feito com benzodiazepínico em monoterapia, mas pode ser associado a algumas outras medicações, como barbitúricos, normalmente o fenobarbital que a gente usa também, e alguns outros antipsicóticos em casos reservados. O que a gente mais faz aqui é a terapia guiada por sintomas, que é mais útil nas formas graves, que normalmente são os pacientes que a gente pega. Devido à quantidade de droga, de benzodiazepínico, de drogas depressoras do sistema nervoso central e de depressores do respiratório, o paciente deve estar monitorizado. E a guiada por sintomas, a gente vai usar umas escalas para poder guiar o tratamento. A gente não pode falar assim, eu acho que o paciente está agitado e vou dar um diazepam. O que eu acho pode ser diferente do que você acha, pode ser diferente do que o outro plantonista acha, e pode ser diferente de muitas pessoas. Então, a gente vai usar escalas que ajudam muito a gente. As mais usadas são a CIUAR, a CIUS, a GEMAUS e a RAS. Na minha experiência e na experiência de muitos colegas que ficam lá no Poli, por exemplo, a CIUAR é uma ótima escala. Porém, a escala de CIUAR é uma escala muito comprida, muito complexa, difícil de ser aplicada, apesar de ter uma escala muito boa. A CIUS é pouco usada aqui, porque também é um pouco mais complexa. Agora, a RAS, que eu já mostrei aqui, e a GEMAUS são escalas, eu acho, um pouco mais simples de serem usadas. E
Inclusive, até a enfermagem consegue usar essas escalas, e a gente vai aplicando de hora em hora, ou então de meia em meia hora, de acordo com o que a gente vai usando de medicação. E a gente objetiva também um tratamento agressivo, bem agressivo e precoce, igual eu falei, o paciente normalmente ele não chega para a gente na fase do início, de leve a moderado. Infelizmente, ele vai chegar já em abstinência grave. E se a gente começa a tratar agressivamente, precocemente, a gente reduz a internação CTI, complicações e mortalidade nesse tipo de paciente. Ixi, não estou conseguindo. Ah, passou. Aqui estão os exemplos de algumas escalas. A GMAUS tem poucos tópicos e... Será que dá para aumentar? Não dá para aumentar, mas depois eu posso mandar essa escala separada para quem quiser. Aqui em cima está escrito a data, o horário que foi feito, por exemplo, 8/6 às 19 horas. Aí a gente vai marcando pontos aqui para o que o paciente apresenta. Tremor, nenhum tremor, ou pouco tremor, ou muito tremor, sudorese, agitação, e a gente vai marcando os pontos. E essa escala é muito fácil, porque depois, normalmente, ela dá, inclusive, de 1 a 3 pontos, você vai dar não sei quanto de diazepam, de 4 a 6 pontos, vai dar um pouco mais, e então ela já guia a gente. A escala de Haas, que é fácil, que é usada, inclusive, em CTI, a escala de sedação, que é uma escala mais geral. A gente vai manter o paciente entre Haas 0 ou até -2, é o ideal, não abaixar muito para o 3, 4, 5, e nem subir muito, porque senão depois o paciente vai ficar muito difícil da gente controlar. E aqui tem os riscos de supersedação, paciente depressão respiratória, muito rebaixamento do sistema nervoso central, broncoaspiração. E essa aqui... E essa aqui, a CIUAR, como eu já falei, é uma escala muito boa, só que é uma escala muito subjetiva e é um pouco mais difícil de ser usado no departamento de emergência, ainda mais do jeito que a gente está ultimamente superlotado, a gente não tem como ficar, a cada hora, ficar aplicando essa escala. Vamos lá, as drogas para o tratamento. Gente, o diazepam, desde muito antes, desde alguns anos atrás, muitos anos atrás, ele é usado como benzo no tratamento da síndrome de abstinência. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem outras alternativas e drogas que ajudam também, que ajudam a agir sinergicamente com o benzodiazepínico. Caio, tira os cachorros. Gente, desculpa, os cachorros aqui estão me atrapalhando um pouquinho. Tira os cachorros aqui para mim. Pronto. Então, eu não vou ficar só restrita ao diazepam. Inclusive, hoje em dia existe monoterapia que faz com barbitúrico, principalmente, para a gente não ter que usar os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são drogas ótimas, só que a longo prazo elas causam dependência. É complicado a gente, principalmente em contexto de Brasil, de SUS, depois liberar o paciente com uma receita de benzo, que a gente sabe que o paciente vicia, o paciente faz overdose de benzo e não sabe usar. Infelizmente, essa é a realidade. E quais benzodiazepínicos usar, gente? Nós temos disponíveis para a gente no SUS diazepam, midazolam, e nos Estados Unidos eles usam bastante lorazepam. Mas como a gente não tem muito disponível que lorazepam e a meia-vida dele é muito comprida. O diazepam, ele tem uma meia-vida mais curta, ele vai durar normalmente até 1 hora e ele começa a fazer efeito quase que imediato, em cerca de 5 minutos, 2 a 5 minutos, e ele é facilmente titulável. Ele tem um metabólito ativo que ele vai fazer efeito por mais ou menos 24 horas, só que o metabólito ativo é pouco sedativo e mais ansiolítico. Então, não vai ter problema eu fazer dose em cima de dose, em cima de dose, porque ele vai ficar só com o efeito prolongado do metabólito dele, o ansiolítico, e o efeito mais sedativo, ele vai passar rápido, em cerca de 15 minutos, o pico dele. Então, o diazepam é a droga que a gente mais tem disponível e seria a droga ideal mais titulável.
Agora, as nossas droguinhas do coração, que vão ajudar a gente junto com o diazepam, porque não é incomum a gente usar mais de 50 ampolas de diazepam no paciente em 1 hora, infelizmente. Então, o diazepam, é claro, é muito bom, mas igual pode dar depressão respiratória e outras coisas, e eu vou usar drogas quando a monoterapia com diazepam falha, que vão me ajudar. Dentre elas eu tenho ketamina, tem propofol, dexmetomidina e o queridinho atualmente não, antigo, né? Que é o fenobarbital. Eu vou começar falando do fenobarbital. O fenobarbital, ele tem uma meia-vida muito prolongada, ele vai agir em um sítio um pouco diferente do receptor de GABA do diazepam. E o fenobarbital, ele vai manter o meu receptor aberto por mais tempo. Então, ele vai acabar agindo sinergicamente com o benzodiazepínico. Ele ajuda bastante nos casos de abstinência mais grave, de delírio tremens e principalmente em paciente que está fazendo crise convulsiva devido à abstinência alcoólica. Eu vou passar só um para frente aqui, só para mostrar para vocês que eu tenho esse esqueminha aqui. Deixa eu só tirar isso aqui da frente. Esse aqui é o receptor GABA, que é onde o etanol se liga. O benzodiazepínico vai se ligar aqui nesse receptor alfa. E barbitúrico, que é o fenobarbital, e propofol, eles vão deixar esse canal aqui aberto por mais tempo para eu poder fazer o influxo de neurotransmissores. Então, eles vão agir juntos, tanto o benzo quanto o barbitúrico. Eles são uma ótima combinação para a gente poder tratar esse tipo de paciente. Peraí, deixa eu voltar, não. Não, gente, eu não consigo voltar. Consegui voltar. Outra droga muito boa é o propofol. Só que o propofol, normalmente, eu vou usar em contexto do paciente que não respondeu ao fenobarbital, que não respondeu bem ao diazepam e a terapia combinada. Normalmente, o paciente, quando eu uso o propofol, ele vai precisar ser entubado, monitorizado, CTI, e é uma droga que ela tem um efeito cardiovascular importante, ela faz bradicardia, hipotensão, então é uma droga que a gente tem que reservar mesmo para casos bem mais graves. A ketamina é muito boa para o paciente em agitação extrema, ela tem um efeito praticamente imediato, só que é uma droga no paciente que já está com tônus hiperadrenérgico, ela vai aumentar essa hipertensão, aumentar também a taquicardia, mas também tem que ficar com uma droga como opção no caso que o paciente, a gente sabe que às vezes o paciente quebra tudo, super agitado, não está respondendo bem a benzo, fica como uma opção também. E mesmo IM, ela pode ser feita para paciente sem acesso, então é uma droga muito boa também. A dexmetomidina é uma outra opção muito boa. Para te falar a verdade, não tenho muita experiência, porque a gente não tem disponível nos serviços que a gente trabalha, mas é uma droga que vai trabalhar também sinergicamente junto com o fenobarbital e com o benzodiazepínico, que seria também uma opção para ser usada. Ok, já foi. Como que eu vou usar a dose dessas medicações? Como que eu vou iniciar e como que eu vou titular isso daí? Existem mais de 1000 jeitos da gente fazer isso aqui. Esses são alguns exemplos que a gente pode usar. Eu inicio com benzo ou inicio com fenobarbital. Depende do paciente, depende do que você está acostumado a usar. Mas muita gente tem medo de usar o fenobarbital. Gente, não tenho medo de usar o fenobarbital. O fenobarbital é uma ótima droga. Mas eu já usei benzo e o fenobarbital age sinergicamente, pode ter depressão respiratória. Sim, isso pode acontecer. É mais difícil acontecer, mas pode acontecer. E o fenobarbital, eu fazendo essa dose aqui que eu estou mostrando para vocês, de 10 miligramas por quilo, fazer uma infusão de 30 a 60 minutos desse fenobarbital, já vai me dar um nível sérico um pouquinho maior e vai agir sinergicamente com benzo, para eu não ter que usar aquelas 50, 100 ampolas de benzo em 1 hora no paciente.
Tem gente que faz 20 miligramas por quilo, que pode ser usado também, mas não tem estudo que suporte a prática de usar 20 miligramas por quilo num paciente que não está fazendo status. Não, na verdade, não foi estudada para síndrome de abstinência alcoólica. Tem gente que usa, tem gente que tem bom resultado, mas a gente não tem estudo específico para essa dose de 20 miligramas por quilo em abstinência ou em delírio. Tem só para status convulsivo. Outro jeito de ser usado também é, junto com o diazepam, a gente fazendo dose de 10. O paciente continuou agitado, continuou muito combativo, pode repetir em 5 minutos, pode repetir mais 10 ou você pode ir direto para 20 também. Normalmente a gente faz 10 3 vezes e depois a gente pula para 20, faz 2 vezes. Se o paciente continua agitado, pula para 30. Lembrando que o diazepam é facilmente titulável, a gente pode fazer a cada 5 minutos no paciente. Claro, o paciente vai ficar lá do lado, monitorizado, está com monitor cardíaco, está com oxímetro, e a gente está de olho lá. Não é um paciente de jeito nenhum para a enfermaria ou para você largar ele lá e avaliar no final do plantão de jeito nenhum. Mesmo porque, normalmente, o paciente não vai deixar, porque ele vai estar muito agitado. Então, o diazepam é como se fosse uma atropina em intoxicação por organofosforato. Normalmente a gente não tem muita dose limite, mas como ele tem tem depressão respiratória, piora muito o sistema nervoso central, a gente vai evitar doses muito altas usando essas outras medicações adjuvantes que vão agir sinergicamente. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer que a gente costuma muito fazer, deixar diazepam de horário e os resgates, de acordo com as escalas que eu já mostrei, ou o CIWAR, ou o GMAUS, ou o RAS, e deixar, depois dessa dose de ataque, digamos assim, de fenobarbital, deixar o fenobarbital 100 BID ou 200 miligramas BID, para já deixar um nível sérico ali, e ir fazendo diazepam. Gente, tudo isso não funcionou. O paciente já está com fenobarbital, já está com diazepam, já fez 1000 doses de diazepam. Não tem jeito, tem paciente que tem que entubar. Você tem que... E normalmente a droga melhor seria iniciar propofol mesmo ou deixar em bomba de benzodiazepínicos. São ótimas drogas. Eu não vou abordar muito aqui a monoterapia com fenobarbital, não, porque apesar de ser uma ótima terapia, não são normalmente os pacientes que a gente vê. Porque para a gente iniciar uma monoterapia com fenobarbital e para síndrome de abstinência alcoólica, ou seja, usar só o fenobarbital e não usar benzodiazepínico, normalmente o paciente tem que estar naquele estágio bem do início da abstinência, que normalmente não é o tipo de paciente que a gente pega, e o paciente não pode ter feito dose muito alta de benzodiazepínico também, que normalmente a gente já pega o paciente, como o benzodiazepínico faz efeito mais rápido que o barbitúrico, não é o tipo de paciente que a gente pega, mas quem quiser, depois eu posso mandar essas tabelas, tudo certinho, que é uma opção válida se você pega o paciente naquele momento do início. Deixa só... Outras drogas para serem usadas também na abstinência alcoólica, normalmente o paciente tem déficit de tiamina, um dos diagnósticos diferenciais, inclusive, é verme, que a gente tem que ficar de olho. Então, se você não sabe essa história do paciente, você não tem certeza se o paciente está em abstinência ou se ele está em Wernicke, normalmente o Wernicke o paciente vai estar mais em delírio hipoativo, digamos assim, mas se eu tenho qualquer dúvida, eu vou fazer dose full de tiamina, que seria aquela 500 de 8 em 8 por pelo menos 3 a 5 dias. Normalmente, esses pacientes têm muito distúrbio hidroeletrolítico, hiponatremia eles têm muito, hipomagnesemia eles têm muito, e é importante a gente corrigir, porque isso aí pode... a hiponatremia, principalmente, pode reduzir o limiar convulsivo, o paciente convulsiona, hipomagnesemia, o paciente prolonga o QT, faz arritmia, então é muito importante. E eu deixei aqui a TB para a gente não esquecer do diagnóstico diferencial, se o paciente está com alguma infecção, mas a gente não usa a TB de rotina se o paciente não está infectado, mas a gente tem que considerar esses diagnósticos diferenciais. E não esquecer, deixar, normalmente esse paciente na fase aguda, muito grave, muito agitado, ele não vai poder se alimentar, então deixar um soro-esquema, um aporte de glicose, esses pacientes fazem hipoglicemia muito fácil.
Os antipsicóticos, gente, não, eu já vi muita gente usar, vejo muita gente, inclusive, usar ainda prometazina, usar o Dol, Fenergan mesmo para os pacientes, quetiapina para paciente em abstinência. Gente, normalmente não tem indicação, e inclusive alguns deles são contraindicados porque eles reduzem o limiar convulsivo de um paciente que já tem propensão a ter crise convulsiva. Então, eles devem ser reservados para pacientes que estão suspeita de um delírio não relacionado ao uso de álcool. Ou seja, aquela história não bate muito bem com a abstinência, ou então está uma abstinência meio esquisita, que tem outro diagnóstico diferencial, mas normalmente a gente não vai usar. Beta-block também é uma droga que normalmente a gente não vai usar, porque a gente não quer reduzir só a frequência cardíaca do paciente, a gente quer tratar a síndrome, como o mesmo nome diz. Então, eu não quero tratar só um sintoma que é ataque cardíaco, eu quero tratar todos, e o beta-bloqueador vai agir direto para mim no sinal e não na síndrome clínica que ele tem. Gente, mais ou menos foi isso minha aula, foi uma aula pequena, mas assim, bem direcionada. E, igual eu falei, eu não vou dar doses e tudo certinho, porque cada caso é um caso, os pacientes são muito diferentes, cada um chega num estágio para a gente, mas eu tenho várias tabelas, vou deixar meu e-mail, eu tenho um Instagram também, que a gente posta vários casos de emergência também, que é interessante, quem quiser seguir, pode me contactar pelo e-mail, que eu posso mandar várias tabelas, todas as referências que foram usadas na aula, mas, assim, abstinência é uma coisa que, assim, só na prática, não tem jeito. Que o ideal, inclusive o Léo fala bastante, o ideal é o paciente nem ficar amarrado, né, o mínimo possível, mas na conjuntura atual, do jeito que a gente está melhorando demais, mas, assim, a gente deixa, às vezes, o paciente amarrado por necessidade, porque, às vezes, a gente não consegue ficar do lado do paciente toda hora, tem muito paciente chegando, a gente sabe a equipe de enfermagem é pouca para muito serviço, mas o ideal é aquele paciente ficar, a gente deixar o paciente com sintomas, aliviar os sintomas, deixar o paciente bem calmo, inclusive para mais sonolento, até ele fazer esse equilíbrio dos neurotransmissores dele, e a gente manter o paciente vivo até chegar lá. Gente, muito obrigada. Eu quero que vocês agora falem como que vocês usam, como é que vocês fazem, como é que é a experiência de vocês. Aqui está o Instagram e o e-mail para vocês me mandarem se vocês quiserem. Tudo bem. Bom, pessoal, vamos a aula bem prática, né? Então, acho que ela é uma aula boa de induzir muitas dúvidas, né? Que eu acho que a gente vai poder virar e conversar aqui agora. Vamos aproveitar, então, para trocar umas ideias. Tem muita coisa para a gente conversar aqui sobre esse tema, né? Porque a gente viu que tem várias opções, né? Nenhuma, tirando benzo, nenhuma é muito melhor do que isso, né? Então, a gente conversar um pouco, né? Dividir aqui um pouco da experiência e vocês perguntarem dúvidas práticas, acho que vai ajudar vocês aí. A gente tem aí uns 20 minutos ainda para dúvidas, né? Se vocês aproveitarem, a gente fica aqui até o final desse tempo. Quem quiser perguntar, se puder, abre o vídeo para a gente, que fica mais interessante. A gente sempre convida todo mundo a abrir o vídeo nesse momento para ficar mais, como é que fala, né? Mais presente, né? Mas fiquem à vontade. A gente já até parou de falar isso, né, Léo, nas últimas sessões. Eu queria, inclusive, perguntar, Léo e Nath, se vocês têm experiência com o uso de dexmetomidina em paciente com abstinência, porque eu li muita coisa, mas principalmente americano, eles têm muito acesso, a gente já não tem muito. Queria saber se vocês têm alguma experiência com o uso dessa droga na abstinência. A nossa experiência, ela é pouca, né? Como você disse, por causa primeiro, que a gente não vai precisar muitas vezes usar, né? E depois, porque assim, nos trials, ela foi usada como um poupador de benzodiazepínico. Então, assim, que de certa forma é um pouco parecido como ela é usada na terapia intensiva de forma geral.
ela é aquela droga que você mantém o paciente sedado, uma sedação que não é profunda demais, que é uma sedação mais segura, né? E rapidamente reversível. Então, elas têm essa vantagem. E, por conta disso, ela sempre foi usada em associação a benzodiazepínico, nenhum RCT ela foi usada de uma forma isolada, e ela não diminuiu o tempo de internação, ela diminuiu o uso de benzodiazepínico. Então, assim, é uma boa opção, né, para a gente ter nesses casos que a gente... Mas provavelmente a gente usaria ela por um tempo mais precoce, não nesses casos muito ultra, super graves, que a gente precisa chegar aí na terceira droga, às vezes. Então, a gente não vai ver isso, não vai chegar muito nela. Eu acho que, na verdade, o cenário que ela foi usada para ser utilizado, provavelmente a gente vai usar mais rotineiramente outras opções, como o próprio barbitúrico, que você defendeu com tanto entusiasmo. Ah, eu gosto do fenobarbital, ó. Acho que a gente tem que usar o fenobarbital mais do que usa, né? Eu fico só com um receio dessas doses, sabe, fixas que a gente deixa depois, porque o que a gente vê é o paciente ficando muito chumbado depois de um tempo, né? Aí nunca mais acorda e aí não está realmente risco de proteção de via aérea por conta do mal que a gente faz, né, de excesso de fenobarbital. Eu acho que não tem problema passar uma dose fixa se a gente tiver esse hábito de reavaliar, né, a necessidade a cada 6 horas, porque as pessoas esquecem, né, fica lá o fenobarbital 5 dias, né, e nunca mais o paciente acorda. O fenobarbital é bem interessante, a história do fenobarbital na abstinência, né? Ele, como tudo, né, tirando o benzodiazepínico, então algumas outras poucas ações é meio mal estudado, não é tão bem estudado, mas tem 2 publicações mais relevantes, nenhuma é novinha, né? Apesar que tem uma série de casos recentes, acho que até do ano passado, foi até publicada durante a pandemia. E aí, de novo, tem um uso que ela tem tem que usar, a gente até que usa certo, eu acho, de vez em quando aí escapa um pouco, né? Mas é para usar de cara, né? Qual que é a utilidade? Qual foi o principal desfecho que os bons estudos com fenobarbital, os bons não, os melhores, vamos dizer assim, a melhor evidência com fenobarbital evitou ida para terapia intensiva, controlou a abstinência, evitando que o paciente fosse para terapia intensiva. Então aí deixa mais claro que o papel do fenobarbital provavelmente ele é mais importante aí no primeiro plantão, né? Ele só vai ser importante nos outros plantões se a pessoa não usou ele inicialmente. Então, eu acho que não quer dizer que... Porque você vê bem, né? Se você pegou um paciente, porque ele está lá depois de 24, 36 horas, ele estava com outras coisas que não estavam com fenobarbital, aí é como se fosse as primeiras horas, né? O que a gente vai ter que ter cuidado, como a Nath reforçou, é de não ficar perpetuando o uso do fenobarbital para esses pacientes, que realmente ele brilha nas primeiras horas aí, quando você está definindo a ida, né? Isso, porque muitas vezes a gente pega o paciente depois de 24, 48 horas lá no poli e o paciente está com fenitoína. Então, assim, o paciente às vezes convulsionou por causa de abstinência, aí tacaram fenitoína no paciente e aí a gente tem que pegar o paciente como se começasse dali. Aí a gente inicia o fenobarbital, aí é complicado. Sim, mas acho que é isso, né? Acho que de uma lição-chave assim, é pensar que para os casos graves não retardar o início, porque você quer evitar que ele piore mais, então você pode ser mais agressivo no começo, e a gente vai ter algumas dúvidas sobre o fenobarbital. Até porque eu conheço um RCT menor, com 50 e tantos pacientes, 60 pacientes, menos de 70 pacientes, e depois série de casos um pouco maiores. E aí você tem a opção de dose fixa, e até umas doses estranhas, que eu não sei muito bem de onde que elas vêm, deve ser de apresentação internacional, que são múltiplos de 130, não sei se você já tipo reparou. 260, 320. É 130, 260, umas doses assim. E aí você tem essa comparação entre... E com certeza tem a ver com a apresentação de lá, sei lá, deve ser uma ampola, ou meia ampola deve ser isso, né? E a dose de ataque, que é essa que o Clarice falou mesmo, né? Que não é dose de status, né? Não é dose de combo barbitúrico, né? É uma boa dose, mas não é de 20 miligramas, né? A gente vai usar usualmente uma dose de ataque de 10 aí. E essa dose de 10... E, de novo, fenobarbital é interessante. Fenobarbital tem muitas coisas complexas aqui que a gente podia discutir um pouco mais, mas, né, vamos lá.
senão nós que estamos tirando nossas dúvidas aqui, né? Vocês têm que tirar mais de vocês, mas basicamente você teria a opção de só fenobarbital dose alta contínua e depois titular, ou associação de fenobarbital com benzodiazepínico, ou a benzodiazepínico com fenobarbital em dose fixa. Então, tem alternativas aí, não tem comparação entre elas, então a gente não sabe qual é melhor. Então, o que a gente acaba fazendo, pensando nessa combinação? Dá o benzodiazepínico e acrescenta, não vai tirar ele em momento nenhum, a menos que tenha alguma contraindicação, que eu não consigo lembrar de nenhuma aqui, e você acrescenta mais precocemente o fenobarbital. Em geral, a gente vai acrescentar, não vai acrescentar por dose fixa, a gente vai titular, vai fazer essa infusão contínua e a gente vai ver a partir da resposta aí, o que a gente vai fazer. Lembrando que essas doses, elas são um pouquinho diferentes das que a gente tem disponíveis aqui, então a gente vai fazer um ajuste, mas elas não são precisas, né? São doses aproximadas. Então tem algumas coisas, assim, talvez a gente precise padronizar melhor, né? Porque é uma coisa que varia muito, né? A nossa conduta. Mesmo a gente acha que não tem uma coisa certíssima, acho que a gente varia demais, a gente podia ter uma certa uniformidade. Então, abrir aí para os R's. Só para lembrar, né, gente, aqui é uma sessão de urgência e emergência. É óbvio que a gente está com o viés que o paciente chega para a gente, a maioria, né, Clarice, é mais grave, já pensando em delirium tremens, né, que é que a gente tanto está falando de fenobarbital aqui, né, que isso é 3 a 5%, né, dos pacientes que estão em síndrome de abstinência só, que vão evoluir para isso, né, mas que a gente acha que é até mais, né. Mas é interessante, se você pega a série de casos onde eles estudam as doses, chega a 1/3. Então, assim, o nosso perfil é mais esse, né? Quando você pega, né, série de casos principalmente de inpatients, né, de pacientes hospitalizados, aí a gente já está falando aí provavelmente de 1/3 de pacientes graves mesmo. Então, que é um pouco do que a gente vê mesmo aí no nosso cotidiano. No Odilon é mais, né? No Odilon, sei lá, é mais de 50%. Mas é que o resto fica na UPA, chega em outros lugares, não sei. Mas nossa proporção é bem grave. Nosso N de abstinência é enorme. Nosso N é enorme, nós temos um viés de gravidade muito grande, né? Até porque se não estiver muito grave, a gente costuma orientar a começar o tratamento fora da unidade de emergência. Eu só comentei isso porque até, né, o primeiro podcast que a gente fez no Tópicos em Clínica Médica foi justamente sobre isso. Antes da gente falar de fenobarbital, pensando no UPA, pensando em outros cenários que não sala de emergência, lembrar que a gente usa diazepam muito para menos, né? Então, que foi a motivação para fazer o podcast, inclusive. Porque o povo amarra os pacientes antes de fazer diazepam, né? Por quê? E fazer diazepam sem medo, né? Alguém sabe aí a dose máxima do diazepam? Igual eu falei, é praticamente igual a atropina, né? Então, sim. Pois é, né? O Gustavo está fazendo uma pergunta. Ô, Gustavo, faz em áudio aí para todo mundo, né? Você está sem áudio? Se estiver sem áudio, a gente reproduz. Acho que ele está sem áudio. O Gustavo está perguntando aqui. Na intubação, se prefere o propofol e qual droga se associa para esses pacientes? Na intubação, especificamente. Na intubação, é claro que você vai fazer um bloqueador neuromuscular, mas você pode usar o propofol junto com o fentanil, mas não, o propofol sozinho já poderia fazer um estrago bom, já poderia fazer um efeito bom ali, mas pode associar normalmente o fentanil. O que você acha, Léo e Nath? É raro, né, a gente precisar intubar esses pacientes, mas dependendo de como que ele tiver, até o nosso velho midazolam pode ser uma opção aqui, né? Porque esse paciente, se a gente está pensando em delírio tremens, já refratariedade, né? O paciente vai estar hipertenso, o paciente que vai estar agitado, então... O que eu acho é que entender porque a gente está intubando, né? Você tem alguns cenários que você está intubando esse paciente. Você tem um cenário que esse paciente é um paciente que está com outra... É importante definir isso. Eu imagino que vocês tenham pensado nisso. Eu acho que o Gustavo pensou um pouco nisso, mas não dá para saber exatamente que cenário que você está pensando, Gustavo. Mas lembrar que a gente tem vários cenários, mas 3 me chamam a atenção. O paciente que é grave, porque ele tem abstinência e mais alguma doença orgânica descompensada que potencialmente levou à abstinência.
Isso não é incomum, né? Esse paciente tem uma pancreatite grave, esse paciente que tem uma pneumonia, esse paciente que está infectado e ele parou de beber, ou por causa dessa infecção, alguma coisa do gênero. Então, esse cara, você vai ter mais cuidado com a questão hemodinâmica. Então, o Propofol talvez não seja opção, mas você vai pensar, e pode ser que seja. Você tem um paciente que você vai entubar por quê? Porque está rebaixado, e aí não protegeu via aérea, e esse paciente você vai usar... você tem pouca necessidade de usar doses muito diferentes de sedação de um indutor ali, que não que você usa habitualmente. Então, nesse cenário, eu recomendo que você use o que você está mais acostumado, para garantir uma via aérea melhor. E você tem o cenário que você vai entubar o paciente com delírio refratário, um delírio intrínseco que você não está conseguindo controlar, o paciente fez alguma complicação relacionada até a uma convulsão, e fez. Aí, nesse cenário, o Propofol brilha. É nesse cenário que ele vai virar e vai ajudar mais, que é o cenário que você está querendo uma dose adjuvante ali para fazer. Então, você vai depender ali por que você está entubando esse paciente. Na nossa prática, esse é o cenário menos frequente. Você precisar entubar o paciente com Propofol porque ele está fazendo um delírio refratário. Pode acontecer, mas é o menos frequente. Já havia acontecer, mas não é o mais frequente. O mais frequente você acaba entubando porque ou deu ruim, né? Porque o paciente piorou ou porque ele não está protegendo bem via aérea, isso que você vai poder fazer. Né? Acho que esse que é o cenário que a gente vê mais. É uma boa pergunta essa. Gente, eu tenho uma dúvida com a Sofia Rion da clínica. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, quando o paciente chega assim no pronto-socorro, de diferenciar quando não tem uma história, não tem uma família acompanhando junto, se o paciente está com uma intoxicação alcoólica ou abstinência, porque às vezes ele chega muito agitado e pode ser qualquer um dos dois. Aí eu tenho dúvida em relação ao uso de benzodiazepínico, porque no caso da intoxicação iria piorar o quadro e no caso da abstinência iria ajudar. E como fazer para diferenciar nesses casos? Tá, Sofia, né? Isso. Ô, Sofia, é o seguinte, normalmente na intoxicação alcoólica, primeiro o paciente vai ter um hálito etílico bem evidente, mas em pacientes que não tivesse, não conseguir sentir, o paciente intoxicado, ele vai estar com uma fala mais arrastada, ele vai estar um pouco mais, às vezes ele não está tão agitado, porque a fase de intoxicação alcoólica um pouco mais grave mesmo, o paciente rebaixa mais do que fica mais agitado. Na abstinência, o paciente tem uma agitação mais intensa, fica vermelho, igual eu te falei, tremor, taquicardia, o que na intoxicação normalmente pode acontecer a taquicardia, mas o paciente vai ficar um pouco mais sonolento, dependendo, mais comatoso, fala arrastada, hálito etílico, então tem essas coisas para você conseguir diferenciar. Assim, não é um pouco diferente mesmo, sabe? Porque assim, o paciente que está com abstinência, né? Ele vem naquela fase, né? Ele passou por etapas. Eu entendo que você está querendo dizer que a gente não tem informação. Mas o paciente que chega com a intoxicação alcoólica, esse paciente, né? Não é à toa que o nome em inglês é envenenamento, né? Envenenamento alcoólico. Então, a síndrome que esse paciente vai estar é um pouco diferente. Esse paciente, ele em geral, ele é um paciente mais grave, ele é um paciente que ele vai ter sinais ali que podem estar ameaçando a via aérea, é um paciente que pode ter até, vai ter outros sinais corporais. Se você fizer o ABCD desse paciente, né, provavelmente ele vai ter alguma alteração aí na respiração. Ele é um paciente que vai ter, pode estar até com alterações perfusionais, é um paciente que vai ter alterações de temperatura, em geral ele tende a hipotermia, enquanto ele vai estar tentando a ser hipotermia, e apesar de ele ter uma confusão, predominantemente, seu paciente ele vai estar com torpor, né? Então, não há uma dúvida, assim, que, em geral, você está diante de um paciente abstinência, essa é a sua dúvida aí. Ou é o paciente que ele tem um componente de abstinência e uma intoxicação mista por alguma outra coisa, né? Uma overdose, e aí não é bem intoxicação alcoólica, né? Então, tem esse cenário aí de intoxicações mistas, né? Principalmente aí por outras drogas, e que eu chamaria mais de overdose, e essa diferença aí da abstinência. Sofia, não sei se alguém tem mais algum... Não é uma dúvida, assim, que eu já tive muitas vezes, não. Várias dessas que a gente falou, já sofri muito com elas, essa, assim,
não é muito persistente. É mesmo. Eu acho que um ponto importante, é um barulho aí, Tá me eu acho ouvindo? que levantar na Acho que é o mão. áudio da Sara. Sara, seu áudio está com problema. Tá com problema? Seu microfone está ruim. E agora? Agora tá bom. Assim, Clarice tinha explicado a fisiopatologia da abstinência. Se para pensar do ponto de vista toxicológico, o álcool ele é um agonista GABA, né? Então, ele vai sempre estimular o receptor GABAérgico. Então, todos os sintomas vão ser depressores, né, do tônus simpático, que é exatamente o contrário de quando você tira o álcool. A síndrome toxicológica, ela existe quando existe o excesso de álcool, obviamente, e quando você tira o álcool, vem os sintomas de abstinência. Eu acho que também não tem muita dúvida, não, Léo. Sintomas gerais, essa percepção inicial nossa da embriaguez, ela já é mais automática, eu acho, sabe? O que eu acho é que é dificultador nessa área é que ela vem junto de outras coisas. Acho que isso pode complicar um Vem pouco. junto de outras coisas, A né? pessoa que está alcoolizada e está sob efeito de outras substâncias que vão confundir um pouco. Mas a Mas um paciente... abstinência e a intoxicação alcoólica, eu acho que a gente não vai confundir muito, não. Isso. Mas um paciente que chega alcoolizado, se ele tiver, por exemplo, qualquer tipo de torpor, de rebaixamento do nível de consciência, mas não associados a outros sintomas de exacerbação do tônus simpático dele, de taquicardia, hipertensão, hipertermia ou qualquer coisa do tipo, a não ser que tenha outra droga associada, né, simpático mimético, a cocaína ou alguma coisa assim, eu acho que fica mais fácil de pensar dessa forma. Queria falar alguma coisa sobre a intubação desses pacientes. Eu fiquei me questionando sobre a intubação com propofol, e aí realmente a gente entra naquela coisa. Se eu vou intubar o meu paciente porque ele deprimiu perdeu a via aérea dele, né, proteção de via aérea, é uma depressão de nível de consciência e drive respiratório, se esse paciente não tem o tônus simpático dele exacerbado naquele momento, ou não faz crise convulsiva, não é o status convulsivo e tudo mais, se existe, de fato, alguma indicação para usar ou um benzodiazepínico ou um propofol, que também é muito similar aos agonistas GABAérgicos, né? Eu acredito que, no primeiro momento, não. No máximo, talvez, uma medicação como pré-tratamento que seja simpaticolítica, como o fentanil, para você não estimular aquele paciente a fazer uma nova resposta simpática durante a intubação. Mas isso, claro, que desde que tenha hemodinâmica preservada. Sim, aquela história, né? Se você já atingiu a hipnose, né? Você eventualmente podia. Aí eu acho não é esse muito o cenário que eu acho que os meninos perguntaram, né? Acho que eles perguntaram mais naquele caso que não tá intratável, né? Ah, e, assim, entendi. realmente o cara rebaixado não tem muito sentido você dar propofol para ele para entubar. Entendi. Bom, estamos encerrando aqui o timing. Mais perguntas? Léo? Caio. Isso. Léo, eu quero parabenizar a Clarice aí pela aula, bem didática, objetiva, e só quero levantar a bola sobre um tipo especial de paciente que já me aconteceu. Eu estava trabalhando em outro serviço que também, assim, uma população de etilismo absurda. É aquele paciente que ele é etilista crônico e já tem comprometimento hepático e é o paciente que possivelmente pode estar com quadro de cefalopatia hepática. Esse paciente, ele pode não ter uma cica exuberante, pode não ter vasculatura abdominal presente, flap, ou seja, é um paciente que está confuso. Aí, por aparecer na história aí que ele bebia, entende-se que é abstinência e benzo. Benzo, se ele tiver no contexto de encefalopatia, vai ser muito desfavorável para ele, porque ele tem mais receptores disponíveis e isso vai acabar tendo um rebaixamento mais pronunciado desse paciente. E é sensível então, ao benzo, né? Muito sensível.
Então, se o paciente não está tão exacerbado os sintomas, como a Clarice falou, febre, tremor, adrenérgico mesmo, ter um pouco mais de cuidado para tentar falar que esse paciente não tem um comprometimento hepático e encefalopata. Acho que é importante levantar essa bola aí, que já me aconteceu, e foi um paciente que acabou indo para ventilação mecânica e só depois corrigido aí o distúrbio inicial. Sim, uma boa atenção mesmo, né? Sendo que em alguns casos esse é um grande desafio, a gente vai acabar fazendo um diagnóstico depois, né? Eu acho que assim, você no começo tem que estar isso atento, às vezes vai passar um pouco mesmo, vai ficar numa grande dúvida e não pode deixar de ficar ligado nisso, né? Aquela história de você, o comportamento não está habitual e você não se toca que você fez alguma coisa diferente, né? Então, eu falo muito isso, né? A gente pode errar, né? Mas erra rápido, né? Tem que errar rápido para poder corrigir, identificar o que a gente está fazendo. É uma boa lembrança mesmo. Acho que estamos terminando, né? Eu queria só reforçar um conceito aqui que de vez em quando eu falo. O neuroléptico também, para não ficar um conceito de que não pode usar, o que a gente, ao longo da história, a gente viu? Agitação, delírio, tratava-se com neuroléptico. Então, se tratava, né, quadros, né, de alucinose com neuroléptico. E aí isso sim tem revisão sistemática mostrando, até da Cochrane, que isso aumenta a mortalidade quando comparado com tratar com benzodiazepina. Então, ninguém vai tratar abstinência alcoólica com neuroléptico e não dar benzodiazepina. O que a gente vai considerar naqueles pacientes que já estão otimizados do ponto de vista de você já deu ali doses, né, plenas de benzodiazepina, você já está acrescentando outras drogas, já está até fazendo fenobarbital. Nesses casos, o neuroléptico não está contraindicado. Nesses casos, ele pode até ajudar, principalmente se você tiver um predomínio aí se você notar, né, esse predomínio aí de dissociação, de alucinose, desse tipo de comportamento. E aí ele pode ajudar um pouco, principalmente quando você já está mais preocupado com doses mais sedativas. Então, a gente não vai fazer de jeito nenhum de rotina, aumenta a mortalidade, em vez de salvar o paciente morre mais, né, com todas as complicações que fez. Tem aquela atenção que a Clarice lembrou em relação à arritmia, intervalo QT prolongado, essas coisas que a gente vai ter, limiar convulsivante, né? O paciente que convulsivou não é um candidato para neuroléptico, né? Mesmo se for refratário, só excepcionalmente, talvez, mas acho que não seria mesmo. Mas que não, você pode usar em alguns casos, e em alguns casos vai funcionar bem, mas em geral você já está, a terceira droga, né? Você já está na terceira droga ali para pensar nele. Só precisam sair daqui achando que não pode usar, mas tem que sair daqui sabendo que jamais usar sozinho, né? Essas duas coisas aqui, acho que são importantes sobre os neurolépticos. Nossa, eu já vi paciente sendo tratado em UPA de abstinência com Fenergan e Aldol pura, muito triste. Isso foi ótimo. Muito bem. E um outro ponto também, só para não passar, é quando pensar em síndrome de abstinência, né? A Clarice mostrou aquele gráfico lá, lembrar dele, a gente já vi casos assim, tá no CTI, já tem uns 10 dias, aí ele tá com febre, teve crise convulsiva, é síndrome de abstinência. Jesus, né? Não dá. Tem que lembrar aquele slide, a Clarice falou dos pontos bem principais mesmo, né? Lembrar de pensar quando foi o último contato desse paciente com álcool, para saber até quando você pode pensar que é síndrome de abstinência mesmo e não um diagnóstico diferencial, né? Às vezes é pensado para mais, põe a culpa toda nisso, né? Igual o Caio também comentou, diagnóstico diferencial. Muito bem. Então tá. Ok. Vamos encerrar então, né, Clarice? Muito obrigado. Foi uma aula muito prática, muito boa para a gente poder fazer a discussão. Acho que merece voltar. Acho que ela reforça a necessidade da gente não só discutir, mas a gente protocolar, porque com tantas opções, acho que nos falta uma conduta mais homogênea, né? Vamos ficar aqui de dever de casa da gente aí nos próximos 30 dias, apresentar um protocolo. A gente já chegou a fazer um embrionário, né? A gente pode, para não começar do zero, a gente, né, a Clarice às vezes revê aí esse protocolo embrionário para a gente começar a fazer, né? Já tem algumas prescrições padrão e a gente começa a tentar tratar esse paciente de uma forma mais, pelo menos o 80% dá para tratar bem parecido, né? Eu tenho os 20% Sim. que são mais complexos, né? Mas fica a nossa provocação aí.
Muito bem, muito obrigado. Nos vemos até a próxima. Boa noite para todos. Obrigada, Clarice. Até mais, todo mundo. Tchauzinho, gente. Obrigada.